Ok, pessoal, bom dia. Sexta-feira, véspera de carnaval. Vamos fazer aqui um resumão da onda 3. Essa é a aula 21 do sistema F-Cubic Fractals para MetaTrader. Vamos abordar numa só aula todo o conteúdo que há para abordar da onda 3, usando todos os indicadores principais do sistema F-Cubic Fractals, que são o Channels, o Line Saw, o Rock e o Cent. E aí, vamos nessa então. Primeiramente, vou situar vocês que nas outras vezes eu não fiz isso. Estamos falando o que? Da onda 3, que é essa daqui, ó, a onda 3. E essa aqui é a onda 3 da alta, né? Quando está subindo, a onda 3, nós vamos abordar ela. E a onda C do fractal de queda. Na correção ABC, o C tem características semelhantes à onda 3, tá? Então são iguais. A gente não diferencia entre essas duas ondas. Assim, tem diferenças, mas não é uma diferença principal, tá? A gente basicamente trata de uma maneira igual no mesmo pacote a onda 3 da tendência de alta e a onda C da tendência de baixa, tá? E tem uns casos que eu falo assim, caso que a onda 3 falsa, a onda 3 que não dá certo é o que? É na verdade a onda B da tendência de alta e a onda 2 da tendência de baixa. A gente vai mostrar. Esses casos aqui, a onda B da tendência de alta e a onda 2 da tendência de baixa, eles se assemelham muito no começo, como se fosse uma onda 3 ou uma onda C, mas quando eles desenvolvem, você vê que eles são pequenos em relação ao tamanho da onda 3, né? Eles não desenvolvem igual a onda 3, eles logo regridem, voltam e enganam a gente. Então aqui, para evitar ser enganado, eu vou mostrar comparativamente a onda 3 com a onda B ou a onda 2, tá? Para vocês diferenciarem. Então vamos lá. Primeiro nós usamos o channel na configuração 1772305 sobre o fractal teórico 53. Fractal 53 teórico, tá? E aí só tem, todos os casos são bem parecidos para a onda 3 ou onda C, tanto faz, é tudo igual. A diferença que acontece depois aqui, na onda C, como é uma onda terminal, ele cai. E na onda 3, como vem a 4 e a 5, ele continua depois subindo, tá? Mas aqui alinhamento do channels de médio e curto prazo, no meio da consolidação do fractal, entre as linhas verdes gigante, né, 305, que é a linha verde 305 é PV305, proibido vender 305, e a linha vermelha do gigante, que é a linha PC305. Então, bem no meio dessas duas linhas, algum lugar aqui no meio você vai ter esse alinhamento de médio e curto prazo, da queda do médio e curto prazo. Aí logo depois você vai ter um alinhamento de médio e curto prazo para cima. Na verdade, você vai ter um alinhamento das três para cima. As três linhas verdes de longo, médio e curto prazo para cima. E aí isso é a primeira indicação que podemos estar diante do início de uma onda 3. Tá? Aí você tem novamente uma queda no curto prazo, né, que aparece a linha PC17, e depois você aparece novamente uma alta no médio prazo, que aparece a linha PV72, que é a linha verde médio prazo, e aí já é onda 3. Como é que eu comparo, né? É comparativo. Vamos olhar o caso que não dá certo. No caso que não dá certo, você tem também médio e curto prazo para baixo, no meio da consolidação 305. Aí você tem um alinhamento de médio e curto prazo para cima, curto prazo para baixo, e aí um alinhamento de médio e curto prazo. Então até aqui os dois são mais ou menos iguais. Mais ou menos iguais. A gente não viu aqui aqui o curto prazo está aqui, a gente não viu aqui aparecer um curto prazo para cima, está aqui, não viu aparecer o curto prazo para baixo, mas poderia. O importante aqui é até esse primeiro alinhamento de médio e curto prazo,
Os dois são iguais. O que dá certo e o que dá errado é igual. Até aqui é igual. O que faz você diferenciar pelo Channels é que não há continuidade da alta. Ele não alinha novamente médio e curto prazo para cima. Ele, pelo contrário, ele vai e ele acaba aparecendo uma linha de médio prazo para baixo. Essa daqui. Médio prazo para baixo e aí ele desce. Então, só usando o Channels, a diferença é que para você confirmar, você teria que ter a continuidade da alta. Só usando o Channels. Na primeira vez que a linha não é suficiente, tem que aparecer mais uma, em preferência mais duas vezes, para você saber confirmar que é onda 3 só usando o Channels. Mas a gente usa também outros indicadores, vamos ver. A gente usa o Line SAR. Então, o Line SAR, eu separei aqui 3 casos, tá? Porque o pior caso, o melhor caso da onda 3 e o caso da onda C, tá? Então, no pior caso da onda 3, que é esse aqui, de todos os todo fractal lá 5.3, o pior caso é um caso que eu chamo pior, que só tem uma confirmação, que é o suporte 72. Então, o suporte 72 é o mínimo a confirmação para que seja considerado uma onda 3. Então, ter suporte 72 é o mínimo que pode ter para confirmar onda 3. É o mínimo necessário. Você vai ver depois, na verdade necessário e suficiente. Você vai ver depois que, daqui a pouco eu vou mostrar que no caso da onda falsa, ou seja, a onda 2 e a onda B, você não tem suporte 72. Então tá, esse é um caso, o pior caso, e esse é o melhor caso. Olha que lindo, você tem um leque, completo leque 610, com todos, como aparece aqui, ó, já tem um leque aqui, logo aqui já tem um leque formado completo. Aí tem o ponto de correção, que é o melhor momento para você entrar, e aí sempre com esse leque, interrompe algumas linhas, né, na correção, e depois retoma as linhas, e aí o leque 610 é o melhor caso. Se você tiver um leque 610, e essa condição aqui de alinhamento médio e curto prazo para baixo e depois para cima, médio e curto prazo para cima, você já pode considerar eu tenho uma onda C ou 3 ou C no caso em andamento. No caso aqui é 3 mesmo, 3 em andamento. Beleza. E aqui é o caso da onda C. A onda C é um caso em que só tem o suporte 72, tá? Então a onda C parece um pouco com o pior caso da onda 3. Só tem suporte 72. Então o suporte 72 é a condição mínima requerida para confirmar uma onda 3 ou uma onda C, tá? Agora vamos ver o caso que não dá certo, né? Que é o caso contrário. É o caso da onda 2 ou B. Então, no caso da onda 2 ou B, que é o caso da onda C que não dá certo, você tem aqui o alinhamento, já tinha falado isso Então, o que acontece? Você nunca em nenhum momento tem o 72 como suporte, só como resistência. Então, em termos de line SAR, a diferença é essa, é a não ter suporte 72. Então, não há confirmação se não tiver suporte 72. Ok? Tá bom, então vamos avançar. Vamos falar de rock agora. Eu vou também mostrar aqui os 3 casos, que é aqui o pior caso da onda C. E você tem o que? São todos iguais, é só para confirmar que são todos iguais. O que você tem em primeiro lugar? Todos os rocks acima do zero, exceto quando existe aquela linha vermelha, né, aquela correção. Ou seja, dentro da onda C você vai ter a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. Então na onda 2 dentro da onda 3, né, você vai cair sozinho o rock 17 abaixo de zero. E quando ele vira para cima é o melhor ponto de entrada, que é justamente aqui. É o melhor ponto de entrada, um ponto seguro de entrada, que você já teve a confirmação do curto médio prazo para cima. É o melhor ponto, como diz o próprio Williams, né? Esse é o caso em que quando o rock está sozinho vira para cima é o ponto de entrada. Beleza? Aí depois você vai ter continua tendo todos os rocks acima do zero, e aqui quando ele dá esse toque aqui na linha verde 305, o rock cai, mas não cruza abaixo do zero, tá? E aqui você vai ter a divergência quando faz o topo do movimento. Você tem a divergência pelo rock, um topo menor no rock do que o preço faz um topo maior que o topo anterior, e o rock faz um topo menor que o anterior. Então a divergência pelo rock, certo? E aí quando ele faz a outra correção aqui, ele já
Bom, aí o rock cai abaixo de zero, digamos assim, com mais vontade. E é isso aí. Então, agora vamos ver os demais exemplos. Aqui eu mudei, ó, peraí. Aqui está o exemplo do rock, desculpa, da onda 3, pior caso, e aqui onda 3 com Lex 610. É a mesma situação. Todos os rocks acima do zero. Ele mergulha, o rock 17 mergulha sozinho aqui quando tem a primeira correção, que é o ponto de entrada ideal, quando vira para cima. Aqui ele não mergulha abaixo do zero. Ou seja, inclusive ele fala, não é um bom momento de entrar, porque a onda termina a onda 5, né? A onda 5 às vezes ela não sobe bastante, vai sem força e tal. E aqui de repente, quando acaba o movimento da onda 5, o rock mergulha com vontade e fica abaixo do zero, né? Ele fica abaixo do zero. E aí, ó, claro que aparece consolidação, né? Consolidação 1772, essa é importante, né? Para indicar, aqui é o momento que aparece, antes não aparece consolidação. Para indicar que é o final do... Eu esqueci de comentar isso, né? Que é o final do movimento pelo line SAR. E o rock acompanha. Bom, beleza. E o último caso, que é o caso da onda C. É bem parecido, exceto com um detalhe. No caso da onda C, você tem os rocks acima do zero, sim, só que mais próximos da linha do zero, né? E aí quando há essa correção aqui, que apaga inclusive a linha 72, é uma diferença. Aqui você tem também o rock 17 abaixo do zero e o 34 também está abaixo do zero aqui. Essa é uma diferença, tá? Aqui também, quando a correção ele vem aqui em direção à linha verde, o preço, o rock não cai abaixo do zero, é bem parecido. Tá? E no final, quando a consolida a 17,72, cai tanto o 17 quanto o 34, cai abaixo do zero. Então, uma pequena diferença. Tem aqui também a divergência pelo rock, né, no último pico, na onda 5 dentro da onda 3, né, no ápice do movimento. E é isso aí. Então, é bem parecido. Pequena diferença só. Aqui fazendo onda C, onda 3, onda C. Onda 3, onda C. Onda 3, onda C. Pequena diferença relativa apenas ao rock 34, que no caso da onda C ele aparece aqui embaixo também. Ok. Vamos ver o que temos aqui agora. Tá, desculpa, me atrapalhei tudo. E agora o rock, no caso que não é o caso da onda 2 e onda B, ou seja, o caso em que não dá certo. Qual é a diferença? Então, muita diferença, né? O rock pode ajudar muito a diferenciar isso. Olha só para isso, gente. Aqui está o primeiro momento em que ele alinha, né, as linhas médias de curto e médio prazo para cima. E aqui está aquele ponto em que no rock, em que no fractal, na onda 3 verdadeira, seria o ponto de entrada melhor. Nesse momento, já está todas as linhas, quase todas, né, abaixo do zero. Garantido aqui que está 7,2, 3,4 e 17. Então, rock 7,2 abaixo do zero é um indicativo que não é uma onda 3. Então, você vai juntando as pistas. Pista número 1 não tem suporte 72. Pista número 2, eu tenho um rock 72 abaixo de zero. Entendeu? Estou juntando as pistas. Para saber se isso é uma onda 3 ou uma onda C, ou é o caso que não dá certo, que é a onda 2 ou a onda B que a gente viu no começo. E você vê aqui, então, a partir daqui, né, acontece o contrário, na verdade. O único que cruza acima do zero é um pouquinho, tá bom, é o 17 e o 34, né, uma situação mesmo já indicando que é aqui queda total, né, fica todas as linhas abaixo do zero aqui. Então a diferença é essa. E você vê que desde o começo do movimento você tem muitas linhas abaixo do zero, né? Inclusive aqui nesse caso aqui está 144, mas o garantido é o 72. 72 abaixo do zero é um indicativo que não é uma onda C ou 3 ou onda C, tá? Então vamos ver agora o caso do Santo 17. É bem parecido a onda 3 com a onda 1, tá? Bem parecido. Você tem aqui no pior, esse aqui é aquele caso, o pior caso da onda 3, que só tem suporte 72. Você vai ter
Início da onda 3, quando você passa o santo 17 de vermelho para branco, né? É o início do movimento. Aí você pode contar aqui as 5 ondas: 1, 2, 3, 4, 5. O ápice do movimento é quando, né, tem um pequeno atraso, claro, pelo santo, mas quando o santo 17 passa de verde para branco, é o final do movimento. Uma confirmação mais conservadora é quando cai abaixo do zero, quando o rock passa de branco para vermelho, tá? E uma confirmação mais definitiva é quando o rock está vermelho abaixo da banda, tá bom? Esse é o caso que você só tem o suporte 72. Outro caso é idêntico. Você tem o LEC 610 completo. Você tem as mesmas características. Uma diferença em relação à onda 1 é que nesse primeiro mergulho aqui, ó, o rock vai lá no meio da banda e a banda está fechada. Na onda 1 ele não vai, ele fica aqui por cima ou tocando aqui a banda superior. Ele não entra assim dentro da banda, né? Acontece aqui também nesse exemplo, ó, vai aqui no meio da banda. O resto é parecido. E agora o caso da onda C também é parecido. No caso da onda C é bem parecido também, na verdade, mas você tem aqui esse movimento aqui, essa banda muito fechada, né? Quase não se dá para ver nem que está aberta a banda aqui. Muito fechada, é só essa diferença em relação ao santo, mas tem os mesmos movimentos assim, bem parecido mesmo em relação ao santo. E com isso eu cobri então toda a onda C. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, não, tem sim o caso que não dá certo, da onda 2 ou da onda B. O caso que não dá certo, que você já viu aqui que você não tem suporte 72, né? E aqui o que é que você tem? Logo quando ele que seria o ponto ideal de entrada, se a gente seguisse a regra da onda 3, né? Que é depois que você tem o alinhamento de médio e curto prazo das linhas verdes, você tem o ponto ideal de entrada aqui. Aqui já está abaixo da banda, aqui já não tem dúvida de nada. Acabou a dúvida aqui, não tem dúvida nenhuma, certo? Então aqui tá fácil. Pelo santo aqui tá fácil ver que não é uma onda 3. E tá fácil você não entrar errado pelo santo aqui na onda 2 ou na onda 3, tá? Beleza? Aqui eu coloquei tudo no caso ideal do LEC 610, eu botei todos os indicadores um embaixo do outro para ter uma comparação. É basicamente isso. É só para ter uma comparação, tá? Beleza? Então, agora eu vou mostrar o caso que não dá certo, é isso? Não. Eu vou mostrar... O que eu vou mostrar agora? Não, gente, eu vou mostrar o caso contrário, né? A onda 3 na queda. A onda 3 na queda. Eu peguei um caso só aqui, que é o caso de onda 3, tá? Não é de onda C. E aí eu vou mostrar, é tudo o contrário, tá? É só para poder vocês fixarem visualmente, né? Quem como eu tem uma memória visual, fica mais fácil. Então, você tem um médio e um alinhamento de médio e curto prazo de alta no meio da banda, do meio do canal 305, né? Vou chamar assim, canal 305. Você tem um alinhamento de médio e curto prazo no meio do canal 305, tá? Aí você já tem aqui uma ameaça não, você já tem aqui confirmação de médio e curto prazo para baixo, certo? E aí você confirma mesmo aqui pelo Chainless na segunda vez, porque aí ele começa a cair e não volta mais, tá? Aí quando bota o Line SAR, você tem o LEC 610 ao contrário, para cima, né? O importante, como você sabe aqui, é ter o suporte 72, que é o mínimo necessário para garantir que trata-se de uma onda 3 para baixo verdadeira. Final do movimento pelo Line SAR é consolidação 1772, depois das 5 ondas, e aí entra mais, mas vai entrando cada vez mais, porque reveste, né? Entra o 34 também como suporte, tá? Suporte aqui, indicando o final da queda. Aí pelo rock é o contrário, né? Quando você tem esse momento aqui, aparece a linha verde, que é o ponto melhor de entrada para queda. O rock cai sozinho abaixo do zero e vira para
para baixo agora, né? Vira para baixo é o momento ideal de entrada pelo rock, tá? E você tem também todas as linhas abaixo do zero. Ó, todas as linhas abaixo do zero o tempo todo, exceto quando ele mergulha nesse momento e quando acaba o movimento, tá? Então, ter todas as linhas do rock abaixo do zero é um bom indicativo de onda 3 para baixo. E o ponto de entrada ideal é esse aqui. Vamos ver agora pelo santo. É o caso contrário, né? O movimento começa quando o santo passa de verde para branco, acima da banda. Aqui é o iniciozinho do movimento. E aí você faz assim com ondas 1, 2, 3, 4, 5. E aqui quando ele passa de vermelho para branco, no final da quinta onda é o ápice do movimento pelo santo, 17. E aí quando ele fica verde, é o início da consolidação final do movimento. E quando ele fica abaixo da banda, acabou total, não tem mais de jeito nenhum a possibilidade de ser uma onda 3, de continuar a onda 3, tá? Bom, eu acho que era isso. Ah, não. Aqui é o resumão de onda 3 para baixo, todos os 3 casos para fins de comparação visual apenas. E agora sim, acabou. É isso aí. Não, beleza, é isso aí. Deixa eu aproveitar agora e mostrar aqui no MQL5 onde localizar e como obter os indicadores do Cubic Fractals, tá? Você vai aqui entra no mql5.com. Aliás, deixa eu mudar aqui. Eu sempre tenho, por alguma razão, ele sempre entra em inglês aqui. Deixa eu botar em português. Beleza demais. Aí você escreve aqui Cubic. Dá um enter aqui. Aí vai listar os indicadores do Cubic Fractals. Os últimos dois aqui dessa página, que é o Future 01 Pack 1 e o Future 02 Pack 2, são os atuais. Os demais eles estão lá apenas por causa de informação. Tá aqui ó, desatualizado, ó, tá escrito aqui desatualizado. Eles estão lá apenas para poder reter a informação sobre os indicadores parciais, tá? Então se tiver escrito desatualizado, você ignora, tá vendo? Ignora, porque são todos realmente desatualizados. Estão lá apenas para reter informação sobre os indicadores, cada um, o santo separado do rock, separado do line SAS, separado do lines normal, etc. Pois bem, aí você entra em um pacote desse aqui, por exemplo, esse aqui. Aí você vê, eles estão para aluguel, e aí o aluguel por período 12 meses, ou desculpa, 3 meses, 6 meses, 1 ano, de $12 a $40 é o preço, o preço é em dólar, que é uma situação do site, não é nossa, é o site que exige isso, tudo é em dólar, etc. E aí tem que ter cartão internacional para fazer a operação. Aqui você tem um help aqui, né? Inclusive como usar ele em EAS. Tem aqui um help, tem vídeos no canal também como usar ele em EAS, explicando sobre ele e tal. Tem aqui sobre a questão do indicador com futuro. Tem um vídeo aqui, um link para o vídeo no YouTube, do canal no YouTube. Bom, basicamente é isso. Aí quando você pode também baixar a demo, né? Quando você clica aqui, se você tiver um MetaTrader instalado, ele já abre no MetaTrader e já abre dentro do MetaTrader. Então eu vou mostrar agora dentro do MetaTrader outra forma de fazer isso. Ok, então com o MetaTrader aberto, primeiro você tem que exibir a caixa de ferramentas, tá? Aí ele aparece normalmente aqui na negociação. Aí você vai e seleciona a aba. Cadê a aba mercado? Chega aqui e escreve Cubic, que já apareceu, tá? É esse aqui, o Future 01 e o Future 02. Vamos no 02 aqui agora. E aí você tem aluguel ou download da demo, tá? Tem as mesmas informações que o site, os mesmos preços, tem as mesmas informações que o site, tá? Bom, é isso aí, era só para mostrar o produto também no final da explicação sobre a teoria. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo que vai ser a onda 5.